se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Olá, irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus abençoe aos irmãos que estão conosco nesta noite, participando conosco da nossa live. Nós agradecemos a presença conosco, a conexão conosco do diácono Rui, a sua família, Viviane, a Gabi Lobac, presbítero Carmelino e a Elsa, muito obrigado. Também agradecemos a participação do diácono Adilson, tá? Muito obrigado, diácono Adilson, que está participando conosco. Walter Santos, Michel, muito obrigado, Michel. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família, a irmã Nair, seu pai, seu Newton, Michael, Max e a Michele. Muito obrigado pela participação. Robinho, muito obrigado, Robinho. Mara Tavares, a irmã Nedina Tavares, muito obrigado pela participação. Noemi, obrigado, Noemi. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus para você, do seu coração. Deus abençoe você. Muito obrigado pela participação. Agradecemos a participação da Leda, minha esposa, que está assistindo e participando e me ajudando aqui. Muito obrigado. Deus abençoe aos irmãos que estão conosco nesta oportunidade para mais uma reflexão em uma porção da Palavra de Deus na noite de hoje. Nós agradecemos a participação dos irmãos, a Deise também, diácono Hélio, obrigado pela participação. Dona Ruth, muito obrigado, Dona Ruth. Deus abençoe a senhora e a todos os seus familiares. Obrigado pela participação. Maria Cristina Nogueira, obrigado, Cristina. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Agradecemos a participação dos irmãos conosco nesta noite. Ao Joaci, Marinalva, agradecemos a participação desses irmãos que estão conectados conosco para mais esta meditação na Palavra de Deus. Nós vamos orar agora, irmãos. Antes da nossa reflexão de hoje, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje que o Senhor acrescenta à nossa existência. Muito obrigado, Senhor, pelo pão que hoje recebemos. Amém. Muito obrigado, Senhor,
pelas bênçãos infindas que recebemos a cada dia e nem percebemos. Obrigado porque Tu és o nosso Deus, o Deus Santo, temível mais que todos os deuses. Tu és o Deus misericordioso, todo-poderoso, o nosso provedor, o nosso libertador, aquele que guia os nossos passos, conduz a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. Abençoa-nos agora, Senhor, quando vamos fazer esta reflexão em torno da Tua palavra. Dá-nos a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, abençoando todas as famílias reunidas de nossa igreja, os nossos amigos, os colegas de trabalho, os nossos familiares. Muito obrigado. Deus abençoe a todas essas pessoas, Senhor. Amém. Nós rogamos a Ti, Senhor, estas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, hoje nós estaremos buscando a orientação da palavra do Senhor no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo a sua segunda epístola, tá? Nós vamos ler no capítulo 2, os 4 versículos iniciais e buscar nestes 4 versículos as orientações que hoje nós teremos. Vamos ler então capítulo 2, segunda epístola de Paulo a Timóteo, de 1 a 4. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Que o Senhor nos abençoe através desse texto, aplicando-o aos nossos corações. Nós somos gratos ao Senhor por esta palavra e rogamos a Deus Ele fale aos nossos corações nesta reflexão. Irmãos, o apóstolo Paulo, muito provavelmente, ao escrever essa carta, já antevendo o final do seu ministério e visivelmente preocupado com Timóteo, ele escreve esta carta, essas 2 cartas, a primeira e essa segunda, e nesta carta, e especialmente neste capítulo, ele está instruindo a Timóteo acerca das questões que envolvem a vida cristã, preocupado com a fragilidade de Timóteo. Timóteo tinha um problema de saúde e, naturalmente, a sua fragilidade física podia ter repercussão na sua vida emocional e espiritual. Então, Paulo escreve orientando a Timóteo para que ele fosse fortalecido e assim escreve essa carta. E nesse capítulo 2, ele estimula a Timóteo a viver uma vida cristã, fortalecido pela graça de Deus, como nós lemos aqui no texto. E nós vamos então refletir nesta noite no tema Identificando um discípulo de Cristo. Irmãos, nós vamos então abordar esse tema, identificando um discípulo de Cristo. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis também no nosso tempo, especialmente agora que estamos atravessando esse vale, por causa dessa pandemia,
Nós, já antes dessa pandemia, a igreja vivia momentos difíceis, a igreja, digo a igreja como um todo, né? Não estamos nos referindo a essa ou aquela igreja, mas a igreja como um todo, a igreja evangélica brasileira, e a gente tem observado como tem sido difícil identificar verdadeiros servos de Deus, verdadeiros discípulos do Senhor, no mundo onde o chamamento, onde as atrações, onde as tentações têm levado muitos a quedas vertiginosas e têm trazido muitas dificuldades à Igreja do Senhor, por causa de discípulos do Senhor que não têm trilhado caminhos firmes, corretos, não têm andado corretamente diante do Senhor, por falta dessa firmeza, por falta, né, dessas orientações da palavra de Deus serem amalgamadas nos seus corações, serem sedimentadas nos seus corações, consolidadas nos seus corações, e essa palavra às vezes caindo em solo, né, que não é um solo fértil, não tem germinado, e muitos têm saído pelo mundo, têm abandonado a igreja, e muitos até têm permanecido na igreja, mas não têm caminhado de forma segura, de forma que agrade ao nosso Deus. E nesse texto nós vamos buscar essas orientações, né? Como identificar um discípulo de Cristo. Nós vamos ver isso através de 4 lições que nós temos nesse texto. A primeira delas, irmãos, é que um discípulo de Cristo é identificado pelo seu preparo. Paulo diz a Timóteo, ele fala assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, nenhum servo de Deus despreparado resiste às lutas, às tentações, aos embates da vida cristã. Então é preciso preparo. Paulo sabia que Timóteo, né, podia ser impactado pelas lutas, pelas provações, pelos sofrimentos, pelas perseguições, pelas fraquezas naturais que assolam o coração humano. E então Paulo orienta Timóteo que se fortifique, que se fortaleça. E ele diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É a graça de Cristo, é o próprio Cristo, que é a graça de Deus, né? Quem nos fortalece, quem nos prepara, é a busca pela orientação da palavra de Deus, é o fortalecimento pelo conhecimento da palavra de Deus, por uma vida de comunhão com Deus, de oração, que pode nos fortalecer, nos fortificar, para que nós possamos vencer as limitações próprias da nossa caminhada e nós estarmos firmes diante do Senhor. Então, a primeira orientação que Paulo traz a Timóteo e que nós temos nesse momento é que um discípulo de Cristo, ele é identificado pelo seu preparo. Irmãos, e nós precisamos de preparo. Não há como atingir a maturidade cristã, não há como perseverar na graça de Deus, no Evangelho, não há como permanecer firme como os galhos da videira permanecem firmes quando estão enxertados no tronco, se nós não buscarmos a presença de Deus, não buscarmos a sua palavra, não meditarmos na sua palavra, não vivemos uma vida próxima de Deus, em comunhão com Deus, e buscarmos uma vida de oração consistente. Portanto, essa é a primeira lição. A segunda lição que nós temos nesse texto está no versículo 2. E aqui nós aprendemos que um discípulo de Cristo é identificado por seu compromisso com o verdadeiro ensino. Tá? Então,
versículo 2, diz assim: E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que um discípulo de Cristo é identificado por seu compromisso com o verdadeiro ensino. E o verdadeiro ensino, ele está contido, ele está presente, ele se encontra na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos assimilar o verdadeiro ensino. Nós não encontramos o verdadeiro ensino nas esquinas, né? Nem mesmo em muitas igrejas, mas naqueles servos dedicados que se debruçam sobre a palavra e que buscam na palavra de Deus o verdadeiro ensino e transmite aos seus fiéis, aos seus membros, aos seus discípulos, e assim esse ensino deve ser progressivamente transmitido. Por isso que ele diz assim: isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir, para instruir a outros. Portanto, o ensino ele tem que ser amadurecido, ele tem que ser firme, ele tem que ser sólido, para que nós possamos instruir outros e esses vão instruir a outros, e assim progressivamente o ensino vai passando, né? Vai instruindo, vai fazendo novos discípulos. Nós vamos então transmitindo a essas pessoas que vão recebendo esse ensino, vão assimilando, internalizando e passando para frente. É isso que Paulo diz a Timóteo que ele deve fazer. Um discípulo de Cristo é identificado por seu compromisso com o verdadeiro ensino. Ele tem esse compromisso de receber, assimilar, e ele recebe através da palavra de Deus e transmitir a outros. Aquele recebe, consolida, assimila, internaliza e passa para frente. É assim que nós aprendemos sempre da palavra de Deus e passamos adiante fazendo novos discípulos. Uma terceira lição que nós temos nesse texto está no versículo 3. E aqui nós aprendemos que um discípulo de Cristo é identificado por sua disposição de pagar o preço do seu chamado. Então, versículo 3 diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, tem gente, né, tem membros das comunidades cristãs, membros das igrejas, que eles querem estar na igreja, eles querem ser abençoados, querem receber bênçãos da igreja, né? Eles querem ser contemplados com tudo que é de bom que há na igreja, com as melhores bênçãos que existem na igreja, mas ele não quer passar pela via crucis do evangelho, né? Pelo caminho da cruz. Ele não quer trilhar o caminho da cruz. Ele não quer trilhar o caminho do Calvário. Ele acha que o evangelho, entende que o evangelho é esse evangelho adocicado que nada exige do crente, que nada exige do cristão. E esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo exige renúncia. Por isso o próprio Cristo, ao chamar os seus discípulos, ele afirma que aquele que não se negar a si mesmo, né, e tomar a sua cruz, não é digno dele. Tá? Então é preciso, né, a cada dia nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos em frente, seguirmos na direção do Calvário, e seguirmos a via crucis, ou a via da cruz. Portanto, né, esse evangelho adocicado, que nada exige, não é o evangelho da Bíblia, não é o evangelho de Cristo. E tem pessoas e tem crentes que acham que pode encontrar nas igrejas, e às vezes até encontram em determinadas igrejas,
Esse evangelho que nada exige. O evangelho de Cristo exige que nós sejamos comprometidos, né? Comprometidos com esse preço alto que nós temos que pagar, né? Da renúncia, de uma vida de fidelidade a Deus, de uma vida vivida aos pés de Cristo, que nós temos que abrir mão do nosso próprio ego, da nossa própria satisfação pessoal, para seguir o Evangelho de Cristo, para seguir as pegadas de Cristo, o caminho que Cristo tem trilhado para cada um de nós. Portanto, essa é a terceira lição. E a última lição desse texto está no versículo 4, esse texto que nós lemos, nos ensina ainda uma última lição e mostra que um discípulo de Cristo, ele é identificado por priorizar a vontade do seu Senhor. Ou seja, a palavra de Deus diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, o objetivo do soldado é satisfazer aquele que o chamou, aquele que o comissionou. E aqui nós somos chamados de soldados. Então, nenhum soldado em serviço, ou seja, desde que somos chamados, nós sempre estamos em serviço. Nós sempre estamos a serviço do nosso mestre. E se nós estamos a serviço do nosso mestre, diz aqui a palavra de Deus, nós não nos envolvemos em negócios desta vida. Por quê? Porque, diz o texto, o nosso objetivo é satisfazer aquele que nos chamou, aquele que nos arregimentou, aquele que nos comissionou, que é o Senhor Jesus. Portanto, irmãos, se nós queremos viver o verdadeiro evangelho e nos transformarmos em verdadeiros discípulos, nós precisamos, conforme a orientação dessa última porção do texto que lemos, o versículo 4, satisfazer aquele que nos comissionou, nos arregimentou, aquele que nos chamou, aquele que nos convocou, tá? Um discípulo de Cristo é identificado por priorizar a vontade do seu Senhor, desbancando o seu próprio ego, as suas próprias vontades, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Portanto, que o Senhor nos abençoe na noite deste dia, abençoe aqueles que estão conosco participando hoje. Nós agradecemos ao Senhor pela sua participação, você que está conosco, tá? Você que está envolvido com o nosso trabalho, nesses momentos que antecedem a nossa volta para a igreja, nós agradecemos a sua participação. Temos conosco aqui a Eliane também, Eliane Faria, agradecemos a participação da Eliane, tá? Da Selma, muito obrigado, Josias, tá? Todos esses irmãos que já foram, outros já foram citados aqui, os diáconos nossos que estão participando aqui, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Nossa irmã Ruth, que está participando hoje conosco, tá? A Noemi, nossa colega de trabalho, está participando. Muito obrigado, Deus esteja abençoando vocês. Nós vamos agora orar, irmãos, e nós queremos, antes da nossa oração, né, dos nossos pedidos, nós queremos agradecer a Deus. E hoje nós temos dois grandes motivos para agradecer a Deus. O aniversário da irmã Carlita, né? Irmã Carlita Nantes, ela está fazendo 88 anos. 88 anos, em plena forma, né? Graças a Deus. Cheia de entusiasmo, cheia de vontade, né? Nossa irmã Carlita, nós agradecemos a Deus pela sua vida, né? Ela que hoje recebeu lá os seus filhos, seus netos, bisnetos, agradecemos a Deus pela sua vida, tá? Por essa preciosa vida. E a vida preciosa também
né? Não menos preciosa, mas também preciosa, da Cláudia Gonçalves Souto. Né? Deus esteja abençoando a vida da Cláudia, que também completa hoje mais um ano de vida. Deus esteja abençoando abundantemente essas duas irmãs nossas, a irmã Carlita e a irmã Cláudia Souto. Deus abençoe rica e abundantemente a vida dessas nossas irmãs. Nós estaremos agradecendo a Deus por elas. E os pedidos, né, são os pedidos que nós fazemos sempre, todos os dias, orar pelas nossas igrejas, os nossos pastores, os enfermos, os idosos, empregados, todos os segmentos da igreja, não só os idosos, mas as crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos, a nossa nação, em vista dessa pandemia, continuar intercedendo, clamando ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso país, para que essa pandemia cesse, para que seja encontrado uma vacina, um medicamento eficaz. Deus sabe o que é melhor e o nosso dever é clamar, o nosso dever é perseverar na oração. E também continuar orando pela Jaqueline, que está aguardando a chegada da Luísa, orar pela sua gravidez. Deus esteja abençoando a Jaqueline e ao Diego, né? Agradecer por eles. Tá? Oi? Retorno aos trabalhos. Pelo retorno aos trabalhos. Nossos trabalhos, deveremos retornar à igreja no primeiro domingo de agosto. Estamos trabalhando para isso, né? E também orar pelos primos da Cristina Nogueira. Ela está com 6 primos dela, foram citados ontem, nós citamos aqui, e eles estão com Covid. E orar, interceder ao Senhor que tenha misericórdia dos seus familiares, seus primos de lá de Teresópolis, que estão acometidos da Covid. Nós estaremos então orando também pela segurança dos nossos bairros, tá? Para que Deus nos abençoe. Então vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Nós te glorificamos nesse momento em que estamos reunidos com as famílias que estão conectadas conosco através desta live. Pedimos, Senhor, que tu venhas receber a nossa gratidão, o nosso agradecimento, Senhor, pelas vidas preciosas das nossas irmãs Carlita e Cláudia, que estão aniversariando neste dia. Ó Senhor, muito obrigado por essas vidas, ó Deus, tão preciosas para nós, para os seus familiares, para a nossa igreja. Abençoa rica e abundantemente a vida da irmã Carlita e a vida da irmã Cláudia Souto. Tem misericórdia, Senhor, abençoando, dando-lhes muitos e muitos anos de vida, felicidade, paz, contentamento e comunhão contigo, preciosa comunhão contigo, Senhor. Tem misericórdia das tuas servas. Muito obrigado pela vida de cada uma delas. Também pedimos, ó Deus, pelos demais pedidos aqui mencionados, que já foram colocados diante de ti, Senhor. Recebe esses pedidos, ó Deus. Recebe-os do trono de graça, do teu trono de graça. Recebe-os, ó Deus, e aceita a nossa petição, o nosso clamor a favor, Senhor, de todos esses pedidos que foram aqui mencionados, e atende-nos, ó Deus, segundo a tua boa e santa vontade, naquilo que for melhor para cada um de nós, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso provedor, o nosso sustentador, Senhor, o nosso libertador, aquele que nos guia, aquele que nos consola, nos conforta, nos traz a paz. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoa, Senhor, todas as pessoas enfermas, acometidas da Covid. Tem misericórdia de cada uma delas, que elas se recuperem para a honra e a glória do teu nome e a alegria dos seus familiares. Amém. Também abençoa a nossa nação, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, vivendo esse drama. Dê sabedoria às nossas autoridades, aos nossos cientistas, aos profissionais de saúde, Senhor, abençoando aos que estão enfermos,
aos nossos colegas de trabalho que estão também acometidos da Covid. Tem misericórdia deles, recupera-os, ó Deus, para a glória do teu nome. Amém. Ó Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido generoso e misericordioso conosco. Amém. Dá-nos a Tua direção, dá-nos uma noite abençoada de sono. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, muito obrigado mais uma vez. Agradecemos a todos aqueles que participaram conosco na noite de hoje. Nós temos muito prazer em recebê-los aqui na nossa live, na nossa telinha aqui. Podemos contar com a sua participação, com o seu apoio e estamos aqui aprendendo com a palavra de Deus, com a reflexão que temos na palavra de Deus para o nosso fortalecimento, como Paulo fortaleceu, incentivou, encorajou a vida de Timóteo. Amém. Deus fala ao nosso coração pela sua palavra, Amém. para que estejamos também prontos, preparados. Deus os abençoe Amém. abundantemente. Amém.